Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lanara. Esse aqui é o Sol. Oi! Ele é meu caçula. Ele tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 5 meses já. Eu sou mãe de 3 meninos. Eu vim aqui contar um pouquinho da minha história pra vocês, já que tá chegando o Dia das Mães. E a gente, começa a refletir sobre o que é ser mãe, como é ser mãe, as responsabilidades, dificuldades. E bora, então. Então eu gostaria de compartilhar com vocês que eu tenho 3 filhos, eu tenho 29 anos, eu tenho um filho de 5, que é o Akian, é o meu filho mais velho. Eu tenho um filho de 3, que é o Eluar, que é o do meio, e o Akiel é o caçula. E o Akiel tem 1 aninho e vai fazer 5 meses, né? Bom, falar de mãe, ser mãe, de maternidade é uma coisa muito complexa, né? A gente... Vem aqui, filho. Vem aqui com a mãe. Aqui, ó. E vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Bom, eu não tinha planos nenhum de ser mãe. Exatamente. Quando eu tava lá há 7 anos atrás, eu era pintora. Pintava casas, trabalhava numa equipe, tinha meu próprio CNPJ, né? Tinha minha própria empresa. E era feliz. Eu morava num apartamento com mais 4 meninas, no centro de Flores da Cunha. Tava super bem, assim. Tinha meus momentos de lazer, minha vida tava ótima. Aí, eu conheci o pai dos meus filhos, do Aqui e do Luar, em Florianópolis, numa viagem que eu fiz, que foi para um retiro espiritual. Aí eu conheci ele. Mas assim, uns 3 meses depois a gente foi conversando, né? Porque na verdade era uma moça que estava viajando comigo que estava interessada nele. Eu nunca vou esquecer essa história. Ela era australiana e ela estava interessada nele e não sabia muito falar o português e não sabia muito como falar com ele, né? E eu falei assim pra ela, mas vai falar com ele, você sabe o nome dele? E ela falou que não e que ela tava com vergonha. E eu peguei e disse, não, então assim, eu pego o número dele e te passo, depois você fala com ele. Areia. Aí, tá, eu peguei o número dele, passei pra ela. E eles conversaram, só que depois que eles conversaram, e aí ele começou a conversar comigo, né? A gente começou a conversar. Aí a gente ficou uns 3 meses conversando. E ele contou, aí ela foi embora, né? Voltou pra Austrália. E olha só o que me gerou, né? 2 filhos. Aí foi passando o tempo, aí eu fui passar uns dias, né, de férias em Florianópolis, que era bem na época do meu aniversário. Aí tirei uns dias de folga do trabalho, fui viajar, daí a gente se conheceu mais e tal, aí a gente ficou junto. Aí eu decidi que eu ia morar em Florianópolis, porque eu achei que lugar incrível, gente. Muito incrível. Aí voltei pro Rio Grande do Sul, resolvi minhas coisas. Naquela época eu não tinha compromisso nenhum. Aí eu fui morar em Florianópolis. E logo em seguida chegou aqui. Aí a gente casou, né? A gente casou no civil. A gente tinha nossa vida lá em Florianópolis. Eu passei toda a gestação lá. Assim, foi muito bom, assim. Foi uma gestação bem tranquila, bem legal, assim. Eu pude aproveitar muito, né? Naquela época eu nem sabia o que era aproveitar uma gestação, mas eu aproveitei no que eu sabia, né? Hoje eu já sei o que é aproveitar uma gestação. Mas, né, como toda mãe de primeira viagem, aproveitei naquele jeito, né?
sem saber o que eu tava fazendo direito. Aí ele nasceu em Florianópolis, foi um parto incrível, foi um parto humanizado, assim, super respeitado. Foi a melhor experiência que eu tive até então. E eu gostei muito, 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 muito. Beleza. Aí a gente se mudou para São Paulo. Fomos morar perto da mãe dele, dos pais dele. Porque eu cheguei numa fase que eu não tinha ajuda, minha família não morava lá, eu tava morando só nós, né? E começou a ficar muito difícil, né? E eu peguei e fui, e a gente foi morar em São Paulo, né? Aí ele trabalhava de casa mesmo, já naquela época eu já trabalhava home office, né? Então foi bem tranquila a viagem, a mudança, beleza. E nossa vida foi seguindo. Só que aí, quando a gente chegou em São Paulo, era a cidade onde ele tinha passado muitas experiências da vida dele, né? E por devido a muitos motivos, né, o nosso relacionamento não deu certo. Aí eu voltei a morar com a minha mãe. A gente. Kiel, Kiel, Kiel. Filho, pode botar na boca não, tá? Bota no potinho ali, ó. Então a gente decidiu que a gente ia se separar, né? Teve o divórcio e tudo mais, a gente se separou, né? E eu fui morar na casa da minha mãe no Rio Grande do Sul e ele ficou morando em São Paulo. Nossa, aconteceu tanta coisa nesse meio caminho. Foi tanta mudança, né? Só que aí quando eu cheguei na casa da minha mãe, sim, acho que no dia seguinte, eu descobri que eu tava grávida do Eloar. Foi assim, um susto e também assim, eu fiquei muito feliz porque eu queria muito ter um segundo filho. Como eu já sabia, né, o que era uma gravidez, o que era um parto, eu queria muito ter um segundo filho. Kiel! Kiel! Aí, não voltei atrás no divórcio, a gente continua separados. Aí eu tive meu segundo filho. Passei assim, a gestação na casa da minha mãe. Foi bem difícil, assim, na questão emocional, né? Foi bem difícil, porque aí já tinha o preconceito das pessoas. Eu era uma mulher. Deixa eu ver o que eu era naquela época. Eu era divorciada, com um filho de 1 ano, porque o Akian não tinha 2 anos ainda, ele ia completar 2 anos. Eu tava grávida na casa da minha mãe. Então, isso numa cidade pequena, que era a cidade de Antônio Prado, era uma coisa bem difícil de lidar naquele momento, né? 4 anos atrás. Hoje, né? Então, foi assim uma fase bem difícil pra mim. Mas graças a Deus deu tudo certo, minha mãe me apoiou. E foi, né? Aí depois de um tempo consegui mudar de casa, consegui morar sozinha em Flores da Cunha, eu e os meninos. E passamos 3 meses lá. Foram assim, 3 meses de sossego, de tranquilidade. Mas ao mesmo tempo eu não consegui emprego. E não tinha como eu cuidar das crianças sem emprego, né? Eu continuei fazendo crochê como eu faço até hoje. Mas aí eu precisei de ajuda, né? Foi aí que o pai das crianças falou, não, traz eles aqui em São Paulo. E aí eu levei eles pra lá. Foi uma viagem bem longa. Levei eles pra São Paulo e nós conversamos e decidimos que os meninos iriam ficar lá. E aí, faz 1 ano já que eu não vejo eles pessoalmente, por causa da pandemia, né? Mas o Akian foi pra lá, o Akian tinha 3 anos, agora ele tem 5. Faz 2 anos que eles moram lá com o pai deles e os avós. Como eu não tinha emprego, eu não tinha um trabalho, eu não tinha uma renda, eu não tinha como dar conta, né, de cuidar deles sozinha, eles ficaram lá. Lá eles têm melhores condições que
eles teriam se tivessem ficado comigo, né? E pensando no bem deles, a gente decidiu que eles ficassem lá. É uma coisa bem difícil, né, pra mim, como mãe, é lógico, né, porque a gente nunca espera que a gente vai ficar longe dos filhos, né. Na minha ideia de ser mãe, jamais ia ter um filho longe, né. E os meus dois pequenininhos estão lá. Quando o Eluar foi pra lá, ele ainda não tinha um aninho. E pra mim foi muito difícil. Eu chorei demais, né? E quando eu voltei pro Rio Grande do Sul pra organizar minha mudança, porque eu saí do apartamento que eu morava, organizar as coisas dos meninos, porque eu não levei tudo que era deles, né? Eu organizei as roupas, as coisas deles, e pra mim foi muito difícil organizar, assim, as coisas, sabe? E sentir o cheiro deles e passar, assim, sabe? Aquela fase foi bem difícil. E é muito trabalhoso, acho que todos os dias é um equilíbrio muito grande que eu preciso ter para trabalhar isso em mim, sabe? Eu sofri muito, eu chorei muito, eu fui assim, condenada, né? Como se eu tivesse deixado os meus filhos debaixo da ponte. Sendo que eles estão com o pai, né? E foi assim, uma fase bem difícil. Até hoje, eu acho que... Só que hoje, o que que acontece? Eu comecei a desenvolver... Cuidado! Aqui, ó. Uma forma melhor de lidar, uma forma melhor até de não aceitar que as pessoas me tratem mal. Sino. E eu aprendi muita coisa também, eu amadureci muito. Como mulher também, como mãe, né? Então acho que tudo isso colaborou para que eu mantesse, ou procurasse manter, porque eu tinha duas escolhas, ou eu caía em depressão, ou eu tentava lidar com a experiência que eu tinha no momento, né? Dói muito, né, ter os filhos morando longe, mas eu sei que lá eles estão bem, que eles estão saudáveis, e eu acompanho eles todos os dias, né, então isso me conforta o coração. Não é a mesma coisa que estar perto, que abraçar, que tocar, mas já me conforta, né, o coração, saber que eles estão bem. Aí, depois de toda essa fase, foi que eu conheci o Luciano, que é o meu marido, né. Eu voltei pro... Eu fiquei na casa da minha mãe um tempo porque ela ia fazer uma cirurgia, né? Então eu ia ficar com ela pra ajudar ela depois da cirurgia. E eu voltei a estudar, né? Porque aí eu voltei a estudar, comecei a cuidar, né, de algumas coisas minhas, enquanto que eu tinha aquele tempo ali, né? E quando eu voltei a estudar, eu conheci o Luciano, que é o meu marido. A gente se conheceu na escola e a gente, assim, quando eu olhei pra ele, eu sabia, eu já sabia, né? Eu não tinha, assim, interesse de ter um relacionamento, né? De ter uma família novamente, assim, de construir outra família. Porque eu ainda tava muito tocada com o que tava acontecendo comigo, né? E aí eu conheci ele, a gente começou a conversar. Eu lembro que da escola até a casa onde a minha mãe morava, era longe e era um trajeto assim, escuro pra ir. E o trajeto que tinha luzes era mais longe ainda, né? Aí eu lembro que uma vez o Luciano me acompanhou, porque eu tava com medo, até acho que tinha uma pessoa bêbada na estrada, né? E eu fiquei com medo. Aí eu pedi pra ele me acompanhar. Então ele me acompanhou até uma estrada, né? Até a casa da minha mãe ele me acompanhava. E a gente ia conversando, e aí a gente estudava junto. Aí um dia a gente combinou de se encontrar e as coisas aconteceram, né? A gente ficou junto. Aí a gente logo decidiu de ter um filho também. Kiel, vem cá. Aqui, ó, deixa eu ver. Ali. A gente decidiu ter o Kiel. Porque como eu já sabia, assim, como era a vida, o que poderia acontecer, as responsabilidades e tudo mais, a gente conversou e falei, bom, se a gente quer mesmo ficar junto, a gente quer mesmo ter uma família, então a gente tem, né? E tá ali, ó.
Essa criança linda. Ai, meu Deus, tá fazendo yoga. Ele vai cair, tu vai cair. Tu vai cair. Ai, meu Deus, que feliz. Aí chegou a Kiel e a Kiel foi assim a gravidez maravilhosa. É como se fosse a primeira gravidez, só que com a experiência de 3. Então, assim, foi muito bom. Eu pude aproveitar muita coisa, pude curtir muita coisa. Aí sim eu sabia aproveitar uma gestação, né? Já tinha experiência de 2. Foi um parto, assim, muito bom também. Respeitoso, do Eluar também foi. Também eu sempre me empoderei, né? Nesse ponto do parto, é como eu quero, que é meu corpo, é meu filho, né? Então sempre foi do meu jeito. E eu sou muito grata a isso também, a ter esse conhecimento, a ter essa força, porque não são todas as mães que conseguem, não são todas as condições que permitem, né? Então eu sou muito agradecida por ter aprendido. Quando eu morei em Florianópolis, eu juntei muita informação sobre parto, sobre gravidez, sobre respeito, sobre humanização. Então isso para mim foi muito importante. Eu acho que é muito importante toda a forma de autoconhecimento. Também porque você se conhecer o seu próprio corpo é um meio caminho andado, né? E eu agradeço muito porque ser mãe é algo assim transformador, né? Perto daquela mulher que eu era, quando eu não queria nem casar, eu não queria ter família, eu não queria ter filho. Perto da mulher que eu sou hoje, são pessoas bem diferentes. Quando a gente tem o filho, a gente muda, a gente se transforma, o nosso corpo muda, a nossa mentalidade muda. Então, muita coisa se transformou na minha vida. E hoje eu tô de cara com uma nova mulher. Uma mulher muito mais empoderada. E com as minhas experiências eu pude ver que muitas mães se aproximaram de mim. Muitas mães vêm me pedir conselho, vêm me pedir dica, vêm me pedir muitas informações, porque as minhas informações podem estar empoderando elas também. E nisso é que eu fico muito feliz também. De poder ajudar as outras mães, né? E de falar, olha, não foi fácil caminhar até aqui. Eu passei por muita coisa difícil. Eu passei por muito. Eu cuidei de 2 crianças sozinha, né? A gente morava sozinhos e eles eram bem pequenininhos. Então eu passei por muitas coisas, gente. Eu passei muitas noites chorando, assim, desesperada, por não saber o que fazer. E hoje eu só tenho a agradecer porque cada experiência me trouxe até aqui, né? Eu não sou uma mãe perfeita, tô longe de ser e eu acho que nem tenho paciência para entrar nesse caminho aí de querer a perfeição, porque não. Eu faço do meu jeito. É uma coisa assim que eu faço do meu jeito. Eu não aceito muito palpite, não. Faço do meu jeito e vou fazendo assim com calma também, né? O terceiro filho nos traz assim uma certa paciência, uma certa entendimento de que tá tudo bem e de que não precisa tanto para viver. E tá indo, gente. Né? Eu acho que o terceiro filho vem para nos trazer uma certa aconchego certo, né? Porque é filho também, maternidade louca. Tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado aí do meu relato de vida, tá? E comenta aqui nos comentários o que você achou, se você já passou por alguma situação dessas que eu passei. Comenta como foi pra você, né? Eu acho que desabafar é muito importante, ajuda muito nós mães, né? Entender que a gente não tá sozinha, não. Tem muitas mães passando pelas mesmas dificuldades. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.